Olá! No programa de hoje você vai ficar por dentro da atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vai descobrir quais medidas estão sendo tomadas pela instituição para combater o coronavírus no estado. E teremos mais uma edição do bloco de entrevistas com membros do MPRJ. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Seja bem-vindo a mais um programa MP Cidadão. No quadro MPRJ nas redes, acompanhe o que acontece nas redes sociais da instituição. Com a diminuição dos bancos de sangue devido à pandemia da Covid-19, o MPRJ leva para as suas redes sociais uma campanha estimulando o engajamento da sociedade na doação. Os posts explicam os requisitos para a doação, as regras a serem seguidas durante o processo e também como agendar a ida a um dos hemocentros através do Disque Sangue. A solidariedade pode sair da quarentena. Doe sangue. O MPRJ é um órgão fiscalizador e está de olho nas medidas municipais e estaduais adotadas durante a pandemia do novo coronavírus. Acompanhe! O Ministério Público vem acompanhando a intenção de retomada do Campeonato Carioca desde o reinício dos treinos de alguns clubes, o Flamengo, por exemplo, pela Promotoria de Cidadania. Essa iniciativa é importante porque é muito perigoso flexibilizar o distanciamento social antes que tenha dado início a curva de declive de contágio da doença. No dia 26 de maio, o Rio de Janeiro contou 40 mil infectados e 4 mil óbitos, mostrando que o contágio não está em descendente, mas continua ascendendo. Retomada do Campeonato Carioca, o Ministério Público achou por bem instaurar um inquérito em relação a esse ponto especificamente, porque aí a gente já não está mais na questão dos treinos, né? A relação de consumo tem como um dos seus elementos essenciais a remuneração. Então, a partir do momento em que a federação retoma o evento esportivo, mesmo que a portas fechadas, existe uma relação de consumo que justifica a participação do Ministério Público, a investigação do Ministério Público para verificar se realmente nesse momento em que se pretende a retomada do Campeonato Carioca, o declive da doença já teria se iniciado, possibilitando, né, essa flexibilização do distanciamento social e, inclusive, mesmo que tenha realmente se justificado, se a atividade em questão, que é a realização de eventos esportivos, seria uma atividade essencial, já logo uma das primeiras a ser afetadas pela flexibilização do distanciamento social. A recomendação do Ministério Público e vier uma resposta justificando essa decisão de não acatar a recomendação do Ministério Público, resposta essa que satisfaça o interesse da saúde pública como um todo, mostrando que, na realidade, a intenção deles
nesse protocolo próprio que dizem ter, fazer coincidir a reabertura dos estádios ou a realização, mesmo que de portas fechadas, do evento desportivo com o início do declive da curva e observando a situação de emergência que está em pleno vigor tanto no município como no estado, aí o Ministério Público vai poder averiguar se realmente há essa coincidência e se há algum risco para a saúde pública com a realização desses eventos. Agora, se a FERJ, o município e os clubes decidirem retomar o Campeonato Carioca utilizando um protocolo que não leve em consideração as características específicas dos protocolos internacionais, vai se flexibilizar, autorizando a reabertura do comércio, eventualmente uma parte num horário específico, a outra parte em um outro horário, para se evitar um encontro, uma aglomeração que facilite a propagação do vírus. E nesse ponto específico, é bom destacar novamente que as atividades esportivas, os eventos esportivos, não se enquadram nessa definição de atividade essencial. As atividades esportivas não são essenciais, então elas devem realmente ser retomadas, mas dentro de um escalonamento que observe a prioridade. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque o MP Cidadão volta já. Na quarta-feira, 27 de maio, o MPRJ obteve, junto à terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decisão unânime favorável à manutenção das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes no âmbito estadual. A decisão julgou improcedente o pedido de incidente de deslocamento de competência, IDC, proposto pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Em seu último dia de mandato, ela solicitou que o caso passasse a ser investigado na esfera federal. No julgamento virtual, acompanhado pelo Procurador-Geral de Justiça e outros membros do MPRJ, a coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO-MPRJ, a promotora de justiça Simone Sibilio, que se encontra à frente das investigações dos mandantes do crime, ressaltou em sustentação oral ao Superior Tribunal de Justiça a falta de fundamentos para o deslocamento do caso para o âmbito federal. Primeiro, é preciso que haja violação dos direitos humanos previstos em tratado internacional do qual o Brasil seja parte. Mas não basta isso, é preciso que haja risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro pela incapacidade das instâncias estaduais de investigar, de processar e de julgar. Em entrevista concedida ao MP Cidadão, a promotora falou sobre a importância da manutenção do caso no âmbito do MPRJ. A importância desse julgamento histórico é que reconhece efetivamente que nós temos expertise para julgar isso. E mais do que isso, o crime aconteceu no estado do Rio de Janeiro. A memória da investigação está no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, sentiu evidentemente que esse fato teve repercussão para além do Brasil, para além do estado do Rio de Janeiro, mas a ação penal contra os executores corre também no estado do Rio de Janeiro, e é evidente que existe uma absoluta interligação, uma correlação entre a investigação dos demais envolvidos e a ação penal em face dos executores, de modo que haveria evidentemente um prejuízo se a ação penal
contra os executores corressem aqui e a investigação na esfera federal. Isso seria absolutamente contraditório, antiproducente, além do que esse próprio IDC ele já causou um prejuízo enorme, porque é evidente que os executores, buscando a sua impunidade, podem se valer desses argumentos equivocados e errôneos do IDC para tentar a sua impunidade e levar isso para o tribunal do júri, que será julgado por 7 cidadãos do povo. São 7 pessoas, 7 consciências, 7 sentenças, em que eles poderão criar um ambiente de dúvida, trazendo os argumentos do IDC. Por todos esses argumentos que já disse, seja porque não ficou caracterizada a presença dos requisitos exigidos de acordo com o posicionamento jurisprudencial firme e sedimentado, seja porque a memória da investigação está aqui, seja porque os executores estão sendo processados aqui, e sobre isso, sobre a ação penal dos executores, a ex-PGR não se manifestou pelo deslocamento dessa ação penal, ou seja, concordando, portanto, que em relação a isso não teve nenhuma falha, não teve nenhum erro, e evidentemente, se manifestou no sentido que não, a ação penal em face deles deveria ficar aqui, mas queria levar tão somente a investigação para os demais envolvidos, para a esfera federal, o que foi rechaçado, evidentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça, que com técnica, que com a competência e responsabilidade sempre, que é o que nós já esperávamos e que foi confirmado aí pela Corte de Cidadania, no sentido de que o Rio de Janeiro, através das suas estruturas, continuará na persecução penal, na investigação em relação aos demais envolvidos nesse crime. Nós estamos ainda sofrendo sistematicamente a recusa de empresas provedoras de aplicação de internet, Google e Facebook, atender pedidos que eram feitos por nós desde 2018, quando o crime foi cometido. O tempo corre sempre contra uma investigação, por outro, nem sempre o tempo que passa é a realidade do que foge, porque não adianta ter uma investigação rápida com uma realidade distorcida. Nós queremos, evidentemente, identificar todos os envolvidos. Nós não queremos um culpado, nós queremos o verdadeiro culpado, os culpados. Por que surgiu a questão do incidente de deslocamento de competência? Esse crime bárbaro, esse crime gravíssimo, no dia 14 de março de 2018, no dia seguinte, aliás, em poucas horas, né, em menos de 24 horas, a então Procuradora-Geral da República veio ao Rio de Janeiro e já naquele momento ela já falava em federalizar as investigações. Nesse momento, ela, no dia 15, ela editou uma portaria nomeando 5 procuradores para acompanhar as investigações. Criou, então, o procedimento preparatório de incidente de deslocamento de competência. Isso fez com que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizasse uma reclamação contra esse ato da ex-procuradora-geral da República, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, pugnando por um provimento administrativo liminar para que tanto a então Procuradora-Geral da República e seus designados se abstivessem de praticar atos de ingerência na investigação, que, evidentemente, a essa altura, a autonomia do Ministério Público estava vilipendiada, estava violada em razão dessa edição dessa portaria e designação desses procuradores para acompanhar a investigação. Isso porque o crime, a toda evidência, ele foi praticado no estado do Rio de Janeiro desde o primeiro momento, no dia 15, né? Ou seja, o crime aconteceu por volta das 21h10, dia 14. Imediatamente após, todas as autoridades do Estado do Rio de Janeiro, inclusive o Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Gussen, já tinha reverberado que aquele caso mereceria absoluta prioridade para o Ministério Público, que seriam alocadas todas as estruturas do Ministério Público para a elucidação daquele crime, que esse inquérito seria conduzido pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, cujo controle externo da atividade policial seria feito de maneira rigorosa pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que detinha a atribuição. Naquele momento foi dito também que nós aceitaríamos todo o apoio necessário, desde que fosse para somar esforços, e que desde aquele momento estaríamos mobilizados e só nos desmobilizaríamos quando houvesse a elucidação completa do caso. Desde esse dia, então,
todas as nossas estruturas, tanto o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quanto a própria Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, está absolutamente empenhada nesse caso. Portanto, os requisitos do DC, nós já entendíamos desde então que não estavam presentes. Não estavam presentes um dia depois do crime, quando a então ex-procuradora-geral da República já falava em procedimento preparatório de incidente de deslocamento de competência, quanto mais agora, em que os executores do crime já foram identificados, processados e pronunciados numa ação penal em 9 meses, a demonstrar que houve absoluta regularidade na tramitação dessa ação penal e a demonstrar também que não só a polícia e o Ministério Público, mas o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sempre quando foi chamado a decidir, o fez de maneira firme e célere. Já existe uma data para o Tribunal do Júri? Não há data ainda, na verdade já estão pronunciados, não havendo recurso da defesa, a próxima fase será a preclusão da pronúncia e a fase de diligências, em que as partes podem elencar diligências para que sejam cumpridas antes da designação do plenário do júri. Portanto, não há data ainda, mas o que a gente pode dizer é que essa ação penal, ela transcorreu no prazo, evidentemente, no prazo absolutamente razoável, cerca de 9 meses, quando a gente sabe que, segundo um estudo feito pelo próprio CNJ, né, que ficou documentado num trabalho chamado Diagnóstico das Ações Penais de Competência do Tribunal do Júri, prazo de conclusão das ações penais do Tribunal do Júri. E essa média de conclusão, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma média de 7 anos, mais ou menos. Ou seja, essa ação penal, se tudo correr bem, se não houver recursos dos advogados, se vai a júri, talvez esse ano ainda é possível. Portanto, está num prazo absolutamente aquém da média. Como está o trabalho do GAECO-MPRJ no período de pandemia? Nada, absolutamente nada parou. O trabalho na investigação do caso Marielle, ele continua em pleno vapor, exceto nos casos de testemunhas que foram intimadas e alegaram estar no grupo de risco, exceto isso, nada parou. Portanto, isso não causou impacto na elucidação, na tramitação da investigação. Atentos à garantia de direitos da sociedade e aos princípios defendidos pela Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro interpuseram recurso para restabelecer a decisão que havia determinado ao Estado e ao município do Rio de Janeiro o desbloqueio de todos os leitos para a Covid-19. Em 22 de maio, os dois órgãos também ajuizaram ação para que o município do Rio de Janeiro divulgasse, de forma regular e transparente, dados relativos à execução do plano de contingência elaborado para o combate ao coronavírus. Na segunda-feira, 25 de maio, MPRJ e DPRJ obtiveram vitória na Justiça. O MP Cidadão conversou com os promotores e os procuradores de justiça do MPRJ que atuaram nos casos. Por que o MPRJ e a Defensoria entraram na Justiça com duas ações? Por quais razões e demandando o que do Poder Judiciário? Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro vêm tentando obter acesso a diversos dados que dizem respeito à pandemia. Dentre eles, eu poderia citar como mais relevantes o número de casos, né, e o número de leitos disponíveis para a população. Tais dados precisam estar disponíveis não só para os órgãos de controle, mas também para a população. Todo mundo sabe que conhecimento é poder. Se a gente tem conhecimento desses dados, a gente pode contrapor o argumento do gestor. A gente pode saber melhor se o que ele está dizendo é verdade ou não é. Por conta da ausência de tais dados ou da dificuldade de obtê-los, foi necessário ao Ministério Público, em conjunto com a Defensoria, ajuizar uma ação sobre essa questão da transparência. Em relação à questão dos leitos de UTI, verificou-se também que, embora tenha sido feito um planejamento pelo município do Rio de Janeiro e pelo Estado do Rio de Janeiro
em relação a leitos para serem disponibilizados para a população, tal plano não foi cumprido. E depois de muita negociação, de muitas reuniões, muitas recomendações, ainda assim os gestores continuaram descumprindo o que tinha sido pactuado no início. Portanto, em relação a esse tema dos leitos, também foi necessário o ajuizamento de ação. O MPRJ e a Defensoria entraram com uma ação demandando mais transparência na divulgação dos dados estaduais. Quais as razões que levaram ao ajuizamento da ação? O que exatamente foi pedido? Desde o início da pandemia, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria vem atuando firmemente no sentido de buscar do gestor municipal informações a respeito das ações que viriam a ser executadas. A gente teve ciência da publicação de um plano de contingência, mas ao longo do tempo a gente começou a perceber um descompasso entre o que estava previsto nesse plano e o que efetivamente estava acontecendo, por conta de questões que até poderiam escapar da gerência dos gestores. Mas num planejamento, quando a gente se vê diante de uma ação ou de uma realidade diferente da imaginada, o que se espera de um bom gestor é que ele replaneje as ações. Isso não foi feito, né? Nós cobramos dos gestores informações a respeito do novo plano, da atualização do plano, né, do estágio de execução, do que estaria atrasado, do que estaria sendo planejado, e nada foi informado a respeito disso. Ficamos também com muita dificuldade de obter informações a respeito da realidade das unidades hospitalares, né? E esse é um ponto relevante da ação, né? Buscar dar não só à população, mas também aos órgãos de controle um raio-x das unidades. Quantos profissionais ali estão, quantos foram contaminados, qual o plano de reposição desses profissionais, quantos leitos estariam disponíveis, desses leitos de CTI, quantos contariam com respiradores, se os profissionais de saúde estão contando com os equipamentos de proteção individual, se as unidades de saúde estão com todos os insumos e equipamentos que são necessários. Outro dado de extrema relevância que se busca nessa ação diz respeito aos dados, são os dados epidemiológicos, ou seja, dados relacionados aos óbitos, aos casos confirmados, ou seja, um raio-x da realidade do município, que o gestor tem, e esse dado é público e deve ser dado não só aos órgãos de controle, mas também a toda a população. Estamos vivenciando um momento de angústia, em que estamos confinados em casa e que os órgãos de controle precisam saber o que está acontecendo e precisam principalmente ter do gestor ações de eficiência e de transparência de que nos deem a tranquilidade de que estamos atravessando por essa fase da melhor forma possível. E essa ação tem como objetivo ter um raio-x do que está acontecendo com a gestão municipal, com as unidades de saúde, do que o gestor está planejando, para que a sociedade que elegeu esse gestor possa cobrar e que os órgãos de controle também possam atuar firmemente e de forma precisa para corrigir eventual rumo que não esteja adequado. O MPRJ e a Defensoria entraram com uma ação em relação à gestão dos leitos pelo município do Rio de Janeiro. O que exatamente foi pedido? O Ministério Público e a Defensoria Pública, na temática leitos, ajuizaram conjuntamente 2 ações civis públicas. Em ambas, o que se pretende é que o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro criem e estruturem leitos para o enfrentamento da pandemia. Por que se optou por uma ação conjunta do MPRJ com a Defensoria? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro já têm um histórico antigo de atuação em conjunto na área de saúde pública. Assim, nada mais natural que, durante a maior emergência de saúde pública da qual se tem notícia nos últimos tempos, as 2 instituições unissem forças para tentar fazer com que os gestores cumpram as suas obrigações assumidas no plano de contingência da Covid-19. As 2 instituições unidas, sem dúvida nenhuma, têm mais condições de fazer com que os gestores cumpram as suas obrigações, principalmente no que se refere à implantação de leitos hospitalares, tanto de CTI quanto de enfermaria. Nós estamos juntos, irmanados no mesmo propósito de que essas falhas sejam corrigidas o mais rapidamente possível para que se chegue ao final dessa pandemia com o maior número de vidas possível
preservadas. No quadro Juridiquês, você vai descobrir o significado dos termos jurídicos mais utilizados. Acompanhe! Olá, eu sou Rodrigo Medina, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e coordeno a área da infância e da juventude em matéria não infracional. Hoje nós vamos falar sobre as medidas de proteção. As medidas de proteção estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 98, e elas vão ser aplicadas toda vez que o direito da criança e do adolescente for ameaçado ou efetivamente violado. Isso pode acontecer por uma ação ou omissão do Estado, do poder público, por uma ação, omissão ou falta dos pais ou responsável, ou em razão da própria conduta da criança e do adolescente que se coloca em uma situação em que seu direito possa vir a ser violado. Quem aplica as medidas de proteção em regra é o Conselho Tutelar, que é um órgão municipal composto por 5 pessoas para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Mas essas medidas elas podem ser aplicadas também pelo juiz da infância e da juventude no contexto de um processo judicial. Vou dar o exemplo de algumas medidas de proteção. A gente pode ter a requisição de serviços na área de saúde, de assistência social, para que aquela criança receba o adequado atendimento. A gente tem a matrícula da criança e frequência obrigatória na escola. E também temos medida protetiva, por exemplo, de encaminhamento da criança para acolhimento institucional, quando ela tem que ser afastada dos pais ou do responsável em razão de uma violação de direito sofrida. Hoje o MP Cidadão fica por aqui. Para rever esta edição, fique atento aos horários das reprises na TV Justiça. Acompanhe também o canal do MPRJ no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações. Não deixe de seguir o MPRJ nas redes sociais. O MP Cidadão está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Tem dúvidas, sugestões? Participe! Deixe o seu comentário nas redes sociais ou entre em contato conosco por e-mail. O próximo MP Cidadão está marcado para a semana que vem. Um forte abraço, se cuide e até mais!